Olá, meus lindos! Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Tudo certo? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. O Senhor tem sido bom, tem abençoado, tem cuidado, tem derramado sua graça sobre minha vida. Então por aqui tá tudo certo. Pessoal, eu quero conversar com vocês hoje. Mais uma semana se passou aí, me desculpem mais uma vez por não ter tido como enviar o vídeo na quarta-feira. Mas hoje é quinta-feira e eu tô numa correria gigante porque eu tenho que ler um livro ainda hoje. Mas eu tenho que gravar esse vídeo pra vocês, porque afinal de contas foi um compromisso que eu selei com vocês, então eu vou mandar esses vídeos da semana e vou correr pra conseguir fazer isso. Então vamos lá. Deixa eu tomar meu café, né? Porque, como vocês sabem. Pessoal, é o seguinte. Aproveitando o ensejo do café, a gente hoje vai conversar sobre alimento. Pode estar pensando, João, tu tá gravando um vídeo pra falar com a gente de comida, João. Não é exatamente sobre comida, pessoal. O tipo de alimento que eu quero falar aqui hoje é o alimento da vida cristã. Eu não vou enrolar muito, eu vou direto ao ponto, porque como eu já falei, eu não estou com muito tempo hoje, mas é o alimento da vida cristã. E a gente vai estar falando hoje aqui de duas vitaminas que são essenciais na vida de um cristão. As vitaminas B e O. B de Bíblia e O de oração. Vamos começar falando sobre a vitamina B. A Bíblia, esse livrinho aqui, a Bíblia, é um conjunto de livros, como vocês bem sabem, porque eu imagino que todos vocês tenham uma Bíblia, independentemente de qual tradução. Todas elas vão conter aí um diferente número de livros, tá? Como vocês bem sabem, vai ter um conjunto de livros e ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Só que a Bíblia, ela não é um livro comum. Para o cristão, como vocês também já devem saber, ela é considerada um manual de vida cristã. Mas por que isso? A Bíblia, ela na verdade foi um livro inspirado por Deus, tá? Aquelas pessoas que escreveram a Bíblia, elas foram inspiradas por Deus. Então essa palavra aqui que a gente tem escrita na Bíblia, ela nos foi revelada por Deus. E portanto, ela se torna Deus falando com a gente. E onde é que eu quero chegar com esse ponto? Eu quero dizer a vocês, pessoal, que a leitura da Bíblia, ela se torna essencial e fundamental na vida de um cristão, justamente porque é a palavra revelada de Deus. Na Bíblia a gente vai saber ali o que Deus quer falar com a gente. Ele revelou a sua vontade na Bíblia. Então a partir do momento que a gente lê a Bíblia, a gente vai entender ali qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele vai estar falando com a gente através daquilo ali. Então, ler a Bíblia é essencial na vida de um cristão, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto, porque muitas vezes eu entendo isso, mas principalmente na vida de novos convertidos, para muitas pessoas é um desafio ler a Bíblia. Muita gente não consegue ler nenhum capítulo por dia. Então eu queria chamar a atenção de vocês nesse sentido, porque se por acaso você não consegue ler nem sequer um capítulo da Bíblia por dia, velho, eu quero te desafiar a começar a tentar fazer isso. Porque é realmente essencial que você leia a Bíblia e que você entenda o que está escrito ali. Justamente porque, como quando você se torna um cristão, você declara que eu quero ser mais parecido com Cristo. E esse livro é justamente o manual que vai te ensinar como agir, como Cristo agiria no seu lugar. Então o que acontece? Eu queria desafiar vocês, tá? A gente já está no final do ano, mas eu não queria que vocês esperassem até o começo do ano que vem para poder começar isso. E eu queria desafiar vocês a ler a Bíblia toda em um ano, tá? Talvez não esperar começar 2019, isso aí cabe a vocês escolher. Mas ler a Bíblia toda. E pessoal, vocês não precisam começar, hardmente, tá ligado? Vou começar lendo 10 capítulos por dia. Não, comece devagar, pode começar com um capítulo por dia, talvez 2, depende de como é a sua rotina de leitura da Bíblia. Mas é essencial que você tenha uma rotina de leitura da Bíblia. Se eu soubesse disso, eu teria já lido a Bíblia. Eu tinha já lido a Bíblia inteira há muito tempo atrás, mas faz pouco tempo que eu li a Bíblia inteira. Então, assim, realmente é muito interessante quando você realmente lê a Bíblia inteira, porque você vê que a Bíblia toda ela tem um centro e esse centro é Cristo. Você vai ver que até no Antigo Testamento, quando Cristo não tinha vindo à Terra ainda, a Bíblia já falava dele de uma certa forma ali. Então é muito interessante porque a gente passa a perceber isso. A gente passa a perceber como está tudo interligado dentro da Bíblia. Então eu quero encorajar vocês a sim ter uma leitura, ter uma rotina de leitura da Bíblia. Porque isso muda completamente até o seu jeito de agir. Porque quando você lê aquilo ali, que você entender qual é a vontade de Deus e como Cristo agiria no seu lugar, até o seu agir passa a ser diferente. As pessoas passam a enxergar
a diferença em você, elas passam a ver a luz em você. Então, eu quero encorajar vocês a isso, porque às vezes, quando uma pessoa olha pra gente e ela vê um agir diferente, talvez esse seja o único evangelho que as pessoas vão ler, sabe? O seu agir, talvez, na vida de algumas pessoas, vá ser o único evangelho, a única diferença, a única coisa de Jesus que elas vão ver na vida, tá? Então, até o seu agir, como eu falei no vídeo passado, até o seu agir é uma forma de pregar o evangelho, sabe? E algumas pessoas, talvez seja a única chance que elas vão ter. Então, é muito importante que você tenha, sim, uma rotina massa de leitura da Bíblia, tá? E outra vitamina eu quero falar com vocês é a vitamina O, que é de oração. Como eu falei na vitamina B, a leitura da Bíblia é essencial, por quê? Porque é Deus falando com você. No caso da vitamina O, é você falando com Deus. Então você ter um momento ali de leitura da Bíblia e de oração, que no meu caso eu chamo de hora silenciosa, porque é assim lá no Palavra da Vida que a gente aprendeu a chamar. Então quando eu vou fazer o meu momento de hora silenciosa, que é o meu momento devocional, de leitura e reflexão da Bíblia e de oração, é na verdade uma conversa que está tendo ali, sabe? Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, e quando eu oro, sou eu falando com Deus. E velho, eu também quero encorajar vocês a outra coisa, porque tem muita gente que pensa que a oração ela tem que ser feita uma reza, sabe? Que a oração tem que ser um negócio sistemático e tudo mais, mas não, velho. A própria Bíblia vai dizer que o véu, quando Jesus estava naquela cruz, o véu se rasgou. E o que quer dizer o véu se rasgou? Quer dizer que aquela barreira que separava o homem de Deus e que era uma burocracia gigante para o homem se chegar a Deus, essa barreira burocrática foi quebrada. Então a gente passou a ter livre acesso a Deus, a gente passou a ser chamados filhos de Deus, mas não somente filhos, a gente passou a ser amigos de Deus. Então quando você vai falar com Deus, você não precisa falar com Ele como se Ele fosse um opressor. Claro, você tem que respeitar Ele porque Ele é seu pai, mas você também pode conversar com Ele como amigo, velho. Não precisa ser algo sistemático de, se eu falar alguma coisa errada, Ele vai jogar um raio em mim e me atirar no inferno. Não, velho, não é assim. No meu momento de oração particular com Deus, na minha hora silenciosa, quando eu estou orando, eu converso com Deus como eu estou falando com vocês agora. Eu falo com Ele realmente como se eu estivesse conversando com um amigo. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele nos deu a chance de fazer isso. Ele facilitou para a gente conversar com Deus. A gente pode falar com Deus realmente até nessa linguagem que eu estou falando com vocês agora, sabe? Tem dia que eu chego, sento no chão e falo, Deus, eu quero conversar com o Senhor hoje. E eu sei que o Senhor sabe como foi meu dia, mas vou lhe contar mesmo assim, que eu sei que o Senhor quer ouvir. Entendeu? Então você não precisa chegar em Deus com uma linguagem super formal para falar com Ele, sabe? O véu se rasgou, então você pode falar com Deus como se Ele realmente fosse seu amigo, porque Ele é seu amigo. Então fale com Ele como você falaria com o seu amigo, sabe? Chegue nele, conte como foi o seu dia. Como eu já falei, Ele sabe como foi, mas Ele quer ouvir como foi o seu dia. Então chegue nele, conte o que foi que lhe aperreou nesse dia, ou conte alguma bênção que você teve nesse dia. Peça para Ele, agradeça a Ele, sabe? Tenha realmente uma conversa com Ele. Então eu quero lhe encorajar a também ter esse momento de oração, sabe? E se for junto, Bíblia e oração, seria mais interessante ainda, sabe? De você parar um tempo para ler a Bíblia e para orar num tempo só. Isso seria muito interessante, porque você vai realmente estar tendo aquela conversa com Deus. E velho, além disso ser essencial e fundamental na vida de um cristão, é extremamente edificante, sabe? Porque como eu falei, as próprias pessoas de fora vão ver a diferença em você. Porque não tem como você ter uma rotina de leitura da Bíblia e de oração e continuar a mesma coisa. Porque a partir do momento que você está se alimentando da Palavra de Deus, o Espírito Santo vai agir de uma forma diferente na sua vida, sabe? Vai parar mais de ser você agindo e vai ser mais o Espírito agindo através de você. Até para poder pregar o Evangelho, quando você tem uma leitura, uma rotina de leitura da Bíblia e de oração, velho, você vai ter mais ousadia e mais sabedoria para chegar numa pessoa e falar do Evangelho. Fala desse amor que constrange, que excede todo o entendimento. Então, essa rotina, ela vai diferenciar e muito na sua vida, sabe? Então, assim, antigamente, principalmente no meu tempo de novo convertido, era um desafio para mim parar um tempo para ler a Bíblia e orar, sabe? Mas depois que eu tive aquela rotina e que eu me acostumei, porque assim, no começo eu até me forçava um pouco a fazer aquilo ali para que eu pudesse me acostumar. E, velho, a partir do momento que você se acostuma, você não consegue mais parar, sabe? Eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro e dormir se eu não tiver feito a minha hora silenciosa, sabe? Então, velho,
a minha Bíblia está o dia todo aqui na minha mesa, sabe? Essa aqui, no caso, como eu já falei, essa aqui é a minha Bíblia principal. Então, ela está o dia todo aqui na minha mesa. Então, tanto faz eu ler ela na minha hora silenciosa ou ler ela mais de uma vez por dia. Antigamente, eu lia somente na minha hora silenciosa e prio, sabe? Eu tinha aquele momento ali prio. Só que hoje, como eu falei para vocês, como hoje eu já me acostumei e não consigo mais parar, tem horas que eu paro para ler em momentos que não são minha hora silenciosa, sabe? Então, isso são coisas que vão mudar para você com o tempo. Mas eu quero encorajar você a começar devagar, sabe? Se você não consegue ler a Bíblia, ou se não consegue orar, começa com um capítulo, começa conversando com Deus e falando como é que foi o seu dia, sabe? E se você já faz isso, eu encorajo você a ir um pouco mais fundo. Se ler um capítulo por dia, leia 2 capítulos por dia. Se você somente conta para Deus como foi seu dia, começa a pedir para Ele que lhe dê mais sabedoria na palavra dEle, para poder chegar nas pessoas e poder falar do evangelho dEle. Sabe, velho? Mas nunca viva somente naquela superficialidade, sabe? Eu quero desafiar você a sair da sua zona de conforto e seguir para um nível mais profundo com Deus. Até porque, na nossa caminhada, nível até chegar na santidade, porque a nossa caminhada de cristão é aquela caminhada, é uma fase que a gente vai chamar de santificação, que é um processo que a gente vai passar até a gente chegar na santidade, sabe? E durante toda a nossa vida aqui na Terra, como cristãos, a gente vai estar passando pela santificação. Então eu quero encorajar você a, nesse processo de santificação, você sempre estar se aprofundando mais. Porque sempre vai ter um nível mais profundo para você chegar, velho. Mas então isso eu quero falar com vocês hoje. Um bom meio de semana aí para vocês e até semana que vem. Deus abençoe.